Olá, bem-vindo ao canal Eduardo Miranda. Eu estou aqui para falar com você a respeito de algo muito interessante. Eu quero que você fique aqui nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora, já ativa o sininho. Você que é inscrito, dá seu like aí, porque o assunto é muito sério. A gente está falando que o que traz confusão para a nossa cabeça. Já parou para pensar que comigo era assim, não sei com você, mas tem momentos na nossa vida que a gente fica pensando: por que as coisas são do jeito que são? Por que elas acontecem da forma que acontecem? E por que a gente não consegue progredir, avançar naquilo que de fato a gente deseja, né? Eu tenho um chamado de Deus para anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, falar de Deus, falar do Evangelho, falar do reino de Deus. E é isso que move o meu coração, que queima dentro de mim. Se eu tentar falar de outra coisa, talvez eu me perca. Talvez eu não consiga. E isso foi um problema muito sério para mim, porque eu tentei fazer esse tipo de coisa. Eu tentei, por muitas vezes, falar de assuntos que não compete a mim falar, porque não que eu não tivesse preparo ou conhecimento, mas porque não era relevante para mim, não era o que realmente queimava dentro do meu coração. Mas falar de Deus, falar da palavra de Deus, falar do reino é algo que de fato queima dentro do meu coração. Por isso eu estou aqui falando com você, abrindo esse canal de informação, canal de conhecimento, de conteúdo, para trazer riqueza para mim e para você. Por isso que eu quis falar sobre o que nos deixa confuso, o que traz confusão na nossa cabeça. O primeiro ponto é a nossa falta de identidade. Muita gente não conhece ou nunca ouviu falar disso, ou eu acredito que teve um período nas igrejas em geral que o assunto mais falado era sobre identidade. E não estou falando daquele documento, nós estamos falando de quem você é. Certa vez eu trouxe uma mensagem na igreja para um grupo de jovens e eu perguntei para eles: qual é a sua identidade? Alguém poderia me falar? Eu descia ali daquela plataforma, eu ia em cada jovem e perguntava: qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? E muitos diziam o nome. E aí eu dizia para aquelas pessoas: não, eu não perguntei o seu nome, eu perguntei qual é a sua identidade. E eu percebia que quando eu fazia esse tipo de abordagem, as pessoas ficavam confusas e elas deixavam claro ali que elas tinham dificuldade com esse tema, que elas tinham dificuldade em entender de fato quem elas eram, quem elas são de verdade, quem eu sou de verdade, quem você é de verdade. Mas por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu tenho compreendido, tenho observado que esse é o ponto-chave, porque muitas coisas nós tropeçamos, porque muitas coisas nós tentamos e aquilo não flui, não acontece, sabe? E quando isso começa a acontecer na nossa vida, eu acredito que dá uma tristeza, vai bater uma angústia, um sentimento ruim dentro da gente, porque a gente fica tentando, às vezes, dar o nosso melhor, dar o nosso tudo ali. Na nossa cabeça a gente acha que a gente colocou a energia necessária, a força necessária para acontecer, e não acontece, não flui da maneira que nós gostaríamos que fluísse, que acontecesse. E eu percebi ao longo dos tempos que por que não acontece? Pela falta de identidade, pela falta de saber quem eu sou de verdade. Eu era bem jovem, né? Tem pouco tempo isso, mas quando eu era bem jovem, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, quando eu assinei minha carteira e era CLT, e eu comecei a trabalhar em um supermercado chamado Sendas, não sei se você conhece, mas é um supermercado muito famoso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e eles davam oportunidade para jovens, né, ali com 16, 17 anos, ingressarem no mercado de trabalho. E eu tive minha primeira oportunidade ali, e eu coloquei na minha cabeça que eu seria gerente, porque tinha um histórico, né, nessa empresa de que todos que passaram ali como empacotador um dia se tornaria um gerente, né, se tornaria um líder ali naquele segmento. E aquilo era o que queimava dentro de mim naquele momento. Eu queria ser, porque eu ouvi dizer que havia possibilidades disso acontecer. Então eu trabalhei em quase todos os setores que um supermercado permite trabalhar, fazer. Como jovem ali, garoto,
Eu trabalhei na padaria, aprendi a assar pão e as coisas de padaria, coisas básicas, né? Não era profundo conhecedor, mas conhecia o básico. Tanto que quando precisava e ó, faltava alguém, eu estava lá disposto a ajudar e a fazer, porque também era uma coisa que eu ficava feliz em fazer. E a melhor coisa que existe na vida é quando você faz algo que você se sente feliz, realizado em fazer. Então não se torna pesado, não se torna cansativo, né? Porque é algo que você tem prazer em fazer. Porque para mim era um mundo novo. Nunca tinha entrado numa padaria e ali naquele supermercado eu tive a oportunidade de realizar algo, de enxergar e não somente de ver eles fazerem, mas também de colocar literalmente a mão na massa. E isso para mim era algo que me chamava a atenção e que brilhava meus olhos. E eu fiz amigos ali que me ajudaram nessa caminhada. E também passei alguns outros setores, mas eu tinha algo que me chamava a atenção. Eu olhava para o escritório, para a parte administrativa e percebia que aos domingos eles não iam trabalhar. Sendo que todos os setores do mercado, todo mundo trabalhava. Todos os dias tinha escala, finais de semana, domingo. Mas o pessoal da administração não ia. Eu falei, é aí que eu vou entrar. É aí que eu vou entrar. Por quê? Porque eu enxerguei ali uma grande oportunidade. E o gerente, o líder, eles sempre estavam ali naquela sala. Eles sempre trabalhavam naquela sala. Eu falei, para me ser gerente, eu preciso estar naquela sala. Então, o que eu fazia? Eu batia o meu ponto na hora de ir embora, só que eu trabalhava de graça mais 2, 3 horas para aprender o trabalho, para desenvolver o trabalho, para entender a dinâmica daquele trabalho. Por quê? Porque era algo que me dava prazer e era algo que eu tinha como oportunidade, eu pedia para ficar e eu ficava ali. Então a vida ela é assim. Muitas das vezes você encontra no nosso meio, no convívio, pessoas que vivem reclamando do trabalho, da dificuldade, da luta que é, da dificuldade que é o que nós chamamos de vitimismo, não é verdade? Mas poucos se veem pessoas dedicadas a dizerem o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para melhorar minha condição financeira, minha condição de saúde, minha condição intelectual. Então, ao invés de reclamarmos da dificuldade ou da luta, por que não dar uma atenção naquilo que a gente pode fazer de melhor, aprender, desenvolver, né? Enquanto a vida é a esperança, eu sempre falo isso, mas nós temos que ter como alvo, como meta para a vida, sempre o aprendizado. Ninguém é tão novo ou tão velho que não possa aprender. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Você que está assistindo esse vídeo agora, eu acredito que você entrou aqui ou você está assistindo esse vídeo porque você tem intuito de aprender alguma coisa. Você está no YouTube, como eu faço muitas das vezes, procurando um vídeo que me traga algum ensinamento, que me dê um insight, que me... Sabe, aquela lâmpadazinha que aparece? Plim! E aí você diz, é isso, era isso que faltava. Era isso que estava faltando para mim, era isso que estava... Caramba, estava tão perto de mim, eu não sabia. Então, eu também estou fazendo esse vídeo aqui com esse intuito de, quem sabe, nessa conversa, nesse diálogo, você enxergue algo, você escute algo aqui de mim, que você possa dizer, isso aí é para mim. Essa mensagem é para mim, esse diálogo faz sentido. Então, como eu não sabia quem eu era e nem para onde eu estava indo, o que tinha nas minhas mãos era aquilo que eu ouvi, aquilo que chegou aos meus ouvidos, aquilo que me fizeram saber, ou seja, que era possível ter uma vida melhor se eu chegasse num determinado patamar, se eu chegasse num determinado nível, ou seja, eu queria ser gerente daquele supermercado, embora eu não fui avante. Eu, depois de 3 anos e meio, fui desligado dessa empresa e ingressei em outra empresa, e já numa outra função, e nessa outra empresa também eu cresci, desenvolvi, aprendi, e é assim que é a vida, entende? Mas eu sempre fui buscando oportunidade, desenvolvimento, mas faltava em mim algo, que era a minha identidade, quem eu sou. Quem era o Eduardo? Até que uma vez, olha só que história legal, eu fui fazer uma entrevista para um emprego, para um cargo novo, e o salário era mais alto, então eu fui lá fazer uma entrevista, foi marcada a entrevista,
E quando eu cheguei lá naquela entrevista, o que aconteceu? A pessoa que me entrevistava, eu lembro como se fosse hoje, ele me falava assim: quem é o Eduardo? E eu tentava argumentar com ele dizendo: o Eduardo é uma pessoa extrovertida, o Eduardo é uma pessoa que tem vontade de crescer, porque quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é assim que você quer falar que você tem vontade de crescer, que você tem vontade de melhorar e que você pode contribuir para o crescimento e para o avanço daquela empresa, não é verdade? E assim eu fiz. E quando eu terminava de falar, ele falava: tudo bem, mas quem é o Eduardo? Sabe, ele repetia essa pergunta por várias vezes. E eu começava a suar naquela sala com ar-condicionado, mesmo assim era calor, nessa época eu tinha até cabelo. Então, aí meu Deus, o que esse cara está querendo comigo? O que ele está querendo tirar de mim? E eu me perguntava: quem sou eu, cara? Porque ele me pergunta e eu não conseguia ainda passar essa verdade para ele. Ele me perguntava quem é o Eduardo. Eu não conseguia dizer, eu não conseguia expressar. E no final daquela entrevista, embora eu tenha passado nessa entrevista e eu consegui a vaga, ele relatou para mim o seguinte: olha, Eduardo, a pessoa com quem você irá trabalhar não é fácil. Você vai encontrar dificuldades. Essas perguntas que eu fiz para você repetidas vezes foi para que você pudesse mostrar quem você é. Eu queria ver se você ia se irritar com a minha pergunta, qual seria o seu comportamento diante de uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Quer ver? Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui agora, que está em João, no capítulo 20. Em João aqui, ó. É no último capítulo do Evangelho de João. Estou com a Bíblia aqui, King James. E ele diz assim, ó, quando Pedro está lá falando com Jesus, ele fala algo interessante. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro. João 21, versículo 15, ele diz assim: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Olha só, Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, era algo assim semelhante a isso, né? Que eu vivi na prática, naquela entrevista de emprego. Quem é o Eduardo? E ao longo dos anos, essa pergunta continuou ecoando dentro de mim. Até que um dia, numa empresa, eu participei de algo interessante, que era um trabalho em grupo. E nesse grupo, nessa empresa, a gente tinha que apresentar ali na frente dos nossos colegas de trabalho um tema específico e explicar aquilo ali. O objetivo do nosso líder era que a empresa crescesse, mas para isso nós precisaríamos entender melhor essa dinâmica de uma empresa grande, comportamento, maneira de se vestir, maneira de falar, né? O comportamento com os clientes da empresa. Eu lembro que eu era office boy nessa época, eu era um mensageiro, entregava documentos, e eu escutei uma frase assim: vista-se de acordo com o que você gostaria de ser. Então, os meninos iam de tênis, calça jeans, gola polo, não tem problema nenhum. Mas eu fazia questão de ir de sapato social, calça social e blusão. Olha só, eu era todo alinhado apenas para entregar uma mensagem, para entregar um documento. E aquilo já despertava nos funcionários e nas pessoas à volta a minha maneira de se vestir. E alguns até associavam: tá se vestindo como um crente. Mas é porque ele é crente, você se veste assim. Até que um dia eu fui questionado sobre isso e disse: não,
é porque eu me visto da maneira que eu gostaria de ser. Eu quero trabalhar como executivo. Eu quero trabalhar ali naquela sala onde as pessoas se vestem melhor, se portam melhor e não precisam ficar andando a cidade inteira entregando documento. E eu acreditava naquilo. Até que esse dia chegou, no dia de fazer uma grande apresentação, e eu combinei com alguns amigos, eu fiz uma pergunta para eles, eu perguntei, lugar de ladrão é onde? E as pessoas gritavam, na cadeia. Mais forte, pessoal. Então eu comecei a envolver as pessoas naquele assunto, e o assunto daquela mensagem era o que rouba o nosso tempo. Olha só, até hoje eu lembro disso, cara, isso é vivo na minha cabeça. O que está roubando o nosso tempo? O que limita o nosso tempo aqui na empresa? E aí eu falei, o lugar de ladrão é onde? É na cadeia? Então nós precisamos prender tudo aquilo que nos faz perder tempo aqui nessa empresa. Se você pega o telefone da empresa para ligar para a namorada, ou para ligar aleatoriamente, ou usa a internet da empresa, o computador da empresa para ver o placar da rodada do futebol, você está desperdiçando, jogando fora o seu tempo, você está roubando a empresa, roubando o tempo que você poderia estar ali produzindo, fazendo com que aquela empresa crescesse e você também junto com ela pudesse crescer. E aí tem gente que fala, não, mas a empresa não é minha. Não, mas eu tenho que trabalhar nessa empresa como se fosse minha empresa, porque é dela que vem o meu sustento, é dela que vem o crescimento, e é aqui que eu vou aprender o máximo, porque um dia ou eu serei um grande gestor, ou eu serei o dono de uma empresa e vou saber como trabalhar. Eu também, quando for um dono de uma empresa, eu vou querer que os meus funcionários, meus colaboradores, eles também trabalhem com essa mesma dedicação e amor, como se a empresa fosse deles também. E aí eu falei isso naquela palestra, eu lembro que todos ficaram de pé e aplaudiram, né, um mensageiro trazendo uma mensagem como essa. Eu não era só um transportador de documento, eu era alguém que carregava uma mensagem. E olha só, hoje eu já dei várias palestras, eu já sou um pastor, prego a palavra, tenho facilidade para falar de Deus, para falar aqui, ó, olhando para a câmera, olhando para você, dizer para você que você precisa descobrir quem você é. Você precisa entender quem você é. No final de contas, quem eu sou? Quem é o Eduardo? O Eduardo é a imagem e semelhança do Criador. O Eduardo é filho de Deus. E como filho de Deus, eu estou aqui nessa terra para manifestar o amor do meu Pai através da minha vida. Por isso, eu dedico aqui esses minutos para falar para você do amor de Deus, para falar para você que você precisa entender quem você é e que você é capaz de fazer, sabe? Não desanima não. Eu sei que você já tentou várias e várias vezes e ainda não deu certo, continue. Acho que é Thomas Edison, que criou a lâmpada, né? O inventor da lâmpada, da luz, né? Quantas vezes ele tentou? Quantas vezes ele se esforçou? Até que um dia deu certo. Gente, guarda isso. Até que um dia deu certo. Talvez você está dizendo que na sua vida as coisas não deram certo. Mas até que um dia deu certo. Vai dar certo na sua vida. Já deu certo. Viva como alguém que já deu certo. Porque Deus não criou você para dar errado, mas criou para dar certo. Eu quero deixar essa mensagem aqui nesse vídeo. Pedir a você que deixe o seu like. Que você coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se esse tema é importante. Se essa mensagem é poderosa, é valorosa, para a gente poder ampliar, crescer, falar mais dela e abrir o nosso campo de visão, a nossa mentalidade para algo extraordinário. Tá bom? Coloca aqui nos comentários, deixe seu like, deixe até uma mensagem aí para a gente continuar trazendo vídeos como esse, com conteúdos poderosos. Deus te abençoe, rica e abundantemente, e até a próxima!